finge que não vê. Afinal, qual é a sua raça? Humana ou desumana? Olá, aqui é a Natasha para mais um programa Amigo Bicho. O tema de hoje são os gatos. Os gatos são tudo de bom. Eles são charmosos, são companheiros, são lindos de viver. Por que tem tanta gente que odeia gato? Os gatos são culpados por tudo. E, principalmente, os médicos vivem pedindo para as grávidas se livrarem, literalmente se livrarem dos seus gatinhos de estimação. Não está na hora deles se atualizarem? Sabe o que é toxoplasmose? Toxoplasmose é uma doença causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii, e ele infeta qualquer animal de sangue quente, não são só os gatos. E as fezes do gato precisam se manter de 1 a 5 dias para que os ovos se tornem infectantes, dependendo ainda da temperatura e da umidade. Estima-se que apenas 1% da população felina tem a toxoplasmose. E o gato é extremamente higiênico. Contaminação para humanos através do gato é quase nula. Então, por que as pessoas continuam dizendo que acariciar gatinhos, levar mordida ou arranhão transmitem? Mentira, não transmitem. Carne crua e alimentos, sim, mal passados são a forma mais fácil de pegar toxoplasmose. Mães, não abandonem seus gatos, defendam os seus companheiros. Hoje nós vamos conversar com uma família que tem 2 gatinhos. E o Dimitri é feliz da vida com seus bichinhos. As grávidas precisam ter cuidados muito simples para não engravidarem. Basta usarem luvas quando tratarem das fezes dos gatos, ou então evitar tomar leite cru e, principalmente, se pega toxoplasmose, de frutas mal lavadas e de carne mal passada. Então, chega de culpar os gatos. Médicos, vamos se atualizar. Por causa disso, milhões de gatos são abandonados todos os dias. Sem falar nos gatinhos pretos, que onde já se viu dizem que dá azar. Com vocês, um exemplo que eu espero que fique. Olá, aqui é a Natasha para mais um programa Amigo Bicho, aqui do lado do Baltazar Quaresma, que foi adotado na Soama, e ele tem uma missão nesse programa de hoje, que é defender os gatos. Gatos são tudo de bom, são charmosos, especiais, extremamente carinhosos, mas por que tem tanta gente que odeia gatos? Sem falar nos médicos que não se atualizam e ainda culpam eles por tudo. Alergia, toxoplasmose. Hoje a gente vai conhecer a família que adotou o Baltazar Quaresma e vocês vão ver que lição legal que eles vão passar pra gente. A Gabriela tem uma lição maravilhosa que ela vivenciou, né? Esse drama que os médicos fazem sobre toxoplasmose. Pessoal, os sintomas de toxoplasmose são como um pequeno resfriado. A maioria das pessoas passa por toxoplasmose e nem fica sabendo. Os gatos não são culpados de nada. Apenas 1% estima-se dos gatos podem ter toxoplasmose. Para as pessoas se contaminarem, é muito mais fácil através de leite cru, carne mal passada e verduras mal lavadas. E se alguém quiser se contaminar dos gatos, isso se ele tiver toxoplasmose, tem que ter contato direto com as fezes. Mas não é simples assim, não, pessoal. As fezes têm que ficar vários dias no mesmo lugar e a pessoa pegar nelas, encostar na boca, ou seja, bobagem. E quantos gatinhos são jogados fora, literalmente fora, por médicos que não se atualizam. Isso é grave, isso é saúde pública. Incentivando o abandono em pleno 2011? Sem falar nas alergias. Vocês sabiam que crianças que convivem com animais desde que nascem, elas têm 90% de chance menos de ter alergia? E tu sentiu isso na pele. Tu que ama gatos, engravidou, tem gatos. Conta do início. Como é que foi quando tu engravidou? Tu já tinha gatinho ou não? Sim, eu já tinha o Baltazar há 4 anos e a Manuela estava com 3 anos com nós. E aí eu engravidei, eu procurei uma obstetra aqui em Caxias. Quando eu comentei sobre os gatos, ela me aconselhou a me livrar dos gatos. Simples assim, né? Simples assim. Eu te aconselho
tu dar aos gatos. Aí eu troquei de obstetra. Eu me livrei da obstetra, procurei a minha médica de Porto Alegre, que é a Sabrina, e então ela me deu a mesma explicação a respeito dos gatos. Uma, porque os meus gatos são vacinados, são cuidados, comem ração, porque além do que você falou da carne, do cocô, das fezes do gato, tem a questão que o gato precisa comer carne crua e a carne tem que estar contaminada, para daí ele fazer as fezes, para ficar 2, 3 dias secando, para daí você botar a mão e botar a mão na boca. Não, e cá entre nós, quem é a pessoa que lida com fezes de animais e não lava as mãos e põe a mão na boca? Exatamente, mas é desta forma que acontece da possibilidade remota de se pegar toxoplasmose. Infelizmente, ainda existem médicos, em 2011, médicos conceituados que não se renovam nos seus conhecimentos e dão esse tipo de conselho. E a maioria das pessoas segue o exemplo porque confiam no médico. Como é que tu sabia que estava errado e tu optou por se livrar do médico? Tu tinha noção? Tu já tinha ouvido falar? Como é que é o teu conhecimento sobre essa lenda urbana? Na verdade, eu não tinha muito conhecimento sobre a possibilidade, o risco que corria da toxoplasmose em termos do perigo que poderia existir. Fiquei sabendo que é bem remoto mesmo. Mas como eu já tinha os gatos há anos e fazem parte da família, querendo ou não, eu não ia me livrar deles em função disso. Então eu optei por achar um médico que entendesse a minha realidade, que pudesse me explicar e me auxiliar como lidar com essa situação. Aí que eu fiquei tomando conhecimento da maneira que pode se pegar a toxoplasmose, vi que não tinha risco nenhum. Uma, porque meus gatos não comem carne crua, outra, porque eles são vacinados, e outra, por causa da higienização, quando eu lido com as fezes do animal, que eu tenho a questão da luva, que eu uso, e não boto a mão na boca após limpar a caixinha deles. Sim. Ao contrário, até hoje em dia a gente tem o álcool gel aqui em casa, em função das gripe A que teve, a gente tem o álcool gel, sim. Então não tem... Não, e o mais interessante, tudo bem, tu falou teus gatinhos estão dentro de casa, vacinados, mas até animais de rua, gatos de rua. Ah, não, gato de rua traz doença. Não, não é. E olha a irresponsabilidade da mídia. 2 casos para contar. A Eurofarma, que é uma empresa enorme, farmacêutica, divulgando material para os médicos internamente, falando de alergia, estampando a foto de um gato. Aí os protetores escreveram, reclamaram e eles pediram desculpas. Mas eles alegaram que era uma coisa interna, que não ia público, mas escuta, mas era para os médicos. E outra história que também a gente ficou chocado foi na novela, né, que a Camila Pitanga estava grávida e tinha um gatinho na rua e a amiga dela disse, não chega perto. E ela não chegou. Ele estava em cima do capô do carro, né? Eu me lembro disso. Isso. Não é gato de rua, tem toxoplasmose, já foi explicado, pessoal. Estima-se que 1% pode acariciar gatinho de rua, pode adotar, pode levar para casa, pode dar comida, ser solidário. Não espalhem essa histeria. Eu chamo de histeria. Eu concordo contigo, não tinha pensado nesse termo. Meus 2 gatos são de rua, tá? Hoje eles não são mais, graças a Deus. Tem outra questão que eu esqueci de falar antes, que quando eu estava grávida, a minha obstetra me explicou o seguinte, que era mais fácil eu pegar a toxoplasmose comendo salada fora de casa, em restaurantes, do que de algum tipo de animal, de algum tipo de bicho, não necessariamente gato. E tanto que na gestação eu fiquei proibida de comer saladas e frutas que não fosse eu que tivesse lavado. Eu só podia comer esse tipo de alimento que eu tivesse lavado, para ter certeza de que foram bem higienizados, sabe? E me diz uma coisa, durante a gravidez, qual foi a reação dos teus gatinhos? Então, a gente brincava que a minha barriga era de 2 lugares, porque um sentava no meu colo e o outro sentava em cima da barriga, porque estava bem grande, assim, por sinal. E o Baltazar, ele tinha uma característica muito incrível, que toda vez que ele sentava em cima da barriga, ele ficava ronronando. Sempre. E quando o Dimitri nasceu, ele não é o que mais fica próximo, acho até pelo fato dele ser um macho.
Mas a Manuela, que é a fêmea, ela literalmente pensa que eu sou uma babá e que ela é a mãe do Dimitri. Tanto que nessa hora ele tá dormindo e ela tá lá com ele, sabe? Sim, o pessoal vai ver as fotos, as imagens, é uma relação tão linda. E como é o Dimitri com eles? Como é que ele foi crescendo, acompanhando? E conta a história mais bonita de todas, né? Que é como é que é essa amizade entre o Dimitri com os gatinhos? É muito legal, porque por causa que a criança crescer com bichos, tem toda a questão de aprender a sociabilização melhor, né? E também a questão da responsabilidade. O Dimitri, para ele não sei se ele entende que são bichos, que é diferente da raça dele, mas são os amigos dele dentro de casa. Às vezes até eu tenho que cuidar, porque às vezes os gatos estão indo lá na caixinha de areia e o Dimitri vai junto, sabe? É sempre companheiro um com o outro, assim. E os gatos são gentis com eles, porque tem um vídeo na internet que eles têm uma paciência. Dizem, que gato não tem paciência, que gato arranha, não, né? Não, eu acho que tem muito da criação. É tipo um pitbull. O pitbull tem a fama de ser brabo. Depende muito da criação que tu tem com os bichos. Os gatos nunca arranharam Dimitri, nunca morderam Dimitri, nunca, sabe? Ao contrário, são super carinhosos. Até de ele acordar e daí ir e pedir carinho na mão, assim, fazer assim com a cabecinha para ele fazer carinho, sabe? São bem, bem amigos mesmo. É questão de ver para acreditar. E qual foi a primeira palavra do Baltazar, do Dimitri? Isso nós sabíamos desde a gestação. Eu e meu marido, nós falávamos que... Nós tinha quase certeza que ele ia falar o nome de um dos gatos. E foi o do Baltazar. Tá? Na verdade, ele chamou de Bal, que é como a gente chama o Bal, que é esse aqui. Nós estávamos no quarto, eu, a minha mãe, o Dimitri, mais o Baltazar. E ele começou a sair do quarto. E daí o Jimmy apontou e falou Bal, Bal, bem direitinho. Para o desespero do vô, que não falou vô primeiro, e para nossa... Não digo que foi uma frustração, porque no fundo nós sabíamos, sabe? E ele fala mama, papa, mas direto, assim, corretinho, foi o Bal, Bal. E até hoje, ver a foto no celular, Bal, tudo bem direitinho. Que amor. E me diz uma coisa, tu participou do concurso da Suama e o Dimitri tá no calendário, é o mascotinho. O Dimitri tem 1 aninho, é um boneco, né? E tá lá ele e o Baltazar. Como é que foi tu querer participar? Tu teve, porque a intenção do calendário era realmente incentivar essa amizade linda, a adoção e tudo. Como é que foi que tu teve a ideia de participar e qual foi a reação quando tu recebeu o e-mail que tinha ganhado? Eu sabia do concurso da Suama, tinha muita vontade que o Dimitri e o Baltazar participassem. Na verdade, até a Manu, coitadinha, mas por ela ser de rua, mas ela não era da Suama. Só que não tinha uma história assim que eu pudesse contar. Eu não estava conseguindo pensar em algo legal para contar, apesar da relação de amizade que eles tinham. E daí aconteceu essa situação dele ter chamado o Bal pela primeira vez. Daí eu disse, não, agora é certo que eu vou escrever, né? Só que, na verdade, eu não sabia se ele ia participar ou não, porque às vezes as pessoas pensam, é capaz que ele falou pela primeira vez, sabe? Então, quando nós recebemos o e-mail que ele ia participar, nossa, foi muito legal, né? Uma por poder contribuir com a Suama, mostrando, exibindo o Baltazar, que hoje está aqui muito feliz, graças a Deus, sabe? E pela questão de botar os dois juntos, né? Bebê, né? Bebê, botar o Jimmy e o Bal junto por uma boa causa, sabe? Sim. Com uma história legal também, isso. E para terminar, conta pra mim, então, como é que surgiu o Baltazar e a Manu na tua vida? Quem chegou primeiro, aonde que foi, como é que é? Quem chegou primeiro foi o Baltazar. Na verdade, quando eu e meu marido nós fomos morar juntos para fazer uma experiência, e daí nós resolvemos ambos eu já tive gato outras vezes que vieram a falecer, e ele já teve uma experiência frustrante com gato também. E então daí a gente resolveu adotar um lá na Suama. Fomos lá, na verdade nós queríamos um gato todo preto, para ajudar naquela campanha do gatinho preto da sorte, por causa que o pessoal tem essa lenda que gato preto... Mais uma dos coitados dos gatos tem que levar, né? Mas, na verdade, quem nos escolheu foi o Baltazar. Ele não deixou nenhum outro gato chegar perto, ele que entrou na casinha, e daí eu disse, bom, então vai ser ele. A única exigência que eu fiz, que como ele tem um bigode, que ele tinha que ser macho, que eu não ia querer uma fêmea com bigode. Ele era filhote? Não.
Ele já Tu adotou adulto, ó, mais uma coisa legal, Gabriela. Sim, ele já era grande, ele não era filhote, né? Todo mundo só quer os filhotes. Ele só engordou aqui em casa. Claro, né? Agora ele tem uma família, todo o carinho e amor do mundo. Já era grande. E a Manuela era de um município do interior, Jaquirana, que eu trabalhava pela prefeitura. E daí uns conhecidos souberam que tinha uma ninhada e toda aquela questão que precisavam doar os filhotes, e daí eu acabei pegando ela também. A Manu veio bem pequenininha, ela veio antes do desmame, até porque a mãe dela morreu quando pariu os filhotinhos, então ela veio bem pequenininha. Ela veio uns 4 meses depois do Baltazar. Ah, foi bem pertinho. E a adaptação foi boa? Foi um pouquinho mais, assim, mas foi perto, sabe? Os 2 primeiros dias, quando nós saíamos de casa, nós deixávamos cada um no ambiente, para evitar confusão. Em compensação, foi só os 2 primeiros dias, né? Se apaixonaram. Não, eles são... A Manu não tá aqui porque tá no berço. Tá no berço do Dimitri, vocês não vão acreditar, mas sempre juntos, sabe? Sempre, são coisa mais querida. Até quando a gente chegou na casa da Gabriela, ela disse que ia ver que eles estão no berço, literalmente, pessoal, estavam os 2 encaixadinhos, né? Aí tu botou o Dimitri no berço, aí a gente perguntou, e eles dormem sempre assim? Tu não tem nenhuma restrição, né? Tu tenta que eles convivam da forma mais natural possível, né? Não tem nenhuma restrição, uma porque eu não tem nenhum porquê de ter restrição, eu não tenho porquê, sabe? Ele tem total liberdade, os gatos, o Dimitri também. A única coisa que o Dimitri não pode é brigar com os gatos. Chamar atenção não pode, sabe? Isso sou eu que educo. Mas eles não têm nenhuma restrição. Até uma coisa que eu posso contar, assim, teve uma vez que eles foram na areia e daí fizeram suas necessidades, né? E quando eu vi o Dimitri estava lá na areia brincando. Eu, ai, meu Deus, né? Porque tu se distrai um segundo. Sim, ainda mais bebê pequeno, descobrindo o mundo, né? E areia ali, né? Sim. E por que areia é só para os gatos, né? Daí peguei ele, lavei as mãos, passei o álcool gel e bola para frente, sabe? E agora eu tô ensinando ele a brincar com a cordinha com os gatos, que ele é meio descoordenado, mas tá indo. Que lição linda. Olha, não foi à toa que tu resolveu participar e agora tu tá me dando essa entrevista. Eu luto muito pelos gatinhos. Vamos acabar com essa ignorância que nem os pombos. Ai, pombos são ratos de asa. Pessoal, não é assim. Não vão passar adiante informação. Tem internet hoje. E um apelo que a gente faz... Médicos, vamos se atualizar. Vocês têm muita responsabilidade na mão e é por causa de vocês que milhões de gatos são abandonados e são tratados de forma cruel, às vezes, né? Abandono é crime e tudo de bom, né? Tu vê teu filho crescendo no meio dos teus gatinhos, tu adotou. E tem mais uma coisa, não é porque os médicos se mostram ignorantes nesse sentido que a pessoa tem que assumir essa ignorância para si, sabe? Eu acho, por exemplo, aqui, a gente foi na obstetra, ela mandou a gente se livrar dos gatos. Poxa, não é a minha realidade. Então, eu fui procurar uma outra opinião, sabe? Fui procurar, vou investigar. Então, procurem se informar também a respeito. Façam por si, pela sua família, sabe? Porque os teus gatos são da tua família. São. Nós não vamos desistir. Eu vou continuar gravando matéria sobre isso, porque semana passada nós recebemos um e-mail de uma pessoa no site da Suama dizendo, olha, eu adotei um gatinho com vocês há algum tempo atrás, engravidei e meu médico não quer que eu fique com o gato, vocês aceitam ele de volta? Eu sugeri para ela tudo que a gente conversou, olha, não é bem assim. Resumo, ela devolveu. Então, assim, é muito triste. Espero que vocês tenham gostado. E eu termino essa matéria com essa frase que diz: não há crueldade pior que pensar e acreditar que os animais existem apenas para servir ao homem. Quem disse isso foi Gabriela Toledo, fotógrafa brasileira. Um beijo, tchau!